Daniel, capítulo número 6 e o versículo de número 23. Enquanto os nossos companheiros encontram, eu quero já externar a minha gratidão primeiramente a Deus e segundo também ao nosso nobre pastor-presidente por esta honrosa escala, poder estar aqui com os nossos ministros, evangelistas, para juntos adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu falei Daniel capítulo 6 e o versículo de número 23. A palavra do Senhor nos diz assim: Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Fundamentado nessa passagem bíblica e com a ajuda do Espírito Santo, eu quero falar na manhã desse dia sobre sobrevivendo às perseguições. Amém? O livro do profeta Daniel ocupa um lugar especial no Antigo Testamento. Isso porque introduz predições que são predições maravilhosas sobre a vinda do Messias e o reino de Deus. Os escritos de Daniel narram o governo de dois reinos. O primeiro reino, chamado Babilônico, e o segundo reino, chamado Medos-Persas, e que faz parte também de quatro monarquias, ou reis. Primeiro rei, Nabucodonosor, conforme Daniel capítulo 2, versículo 1. Segundo rei, Belsazar, conforme está escrito em Daniel capítulo 5, versículo 2. Dário, conforme Daniel capítulo 6, versículo 1. E o quarto rei, Ciro, conforme Daniel capítulo 10 e o versículo 1. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Daniel foi um dos deportados, de Judá no terceiro ano do rei Jeoaquim, que era rei de Judá, e foi para a Babilônia sob o comando do rei Nabucodonosor. A Bíblia vai dizer que Daniel, com seus 3 companheiros, foram levados para a Babilônia, e que Daniel era da família dos nobres, e aqueles 3 companheiros, juntamente com Daniel, foram separados para servir ali, no palácio do rei da Babilônia. Muito bem. Cumprindo-se assim uma profecia que estava escrito lá em Jeremias, no capítulo de número 25, no versículo 11, que Judá seria cativo, quando a palavra de Deus nos diz: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Ou louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, quem já leu o livro do profeta Daniel percebe que há uma, digamos assim, uma semelhança entre o personagem José e o personagem Daniel. Por exemplo, a gente encontra que ambos foram jogados em uma cova. Se você ler em Gênesis capítulo número 37 e no versículo 24, a Bíblia vai dizer que José foi colocado dentro de uma cova, só que estava vazia. Enquanto nós lemos em Daniel capítulo 6 e no versículo número 16, diz que Daniel foi jogado dentro da cova dos leões. Outra semelhança é que ambos interpretaram sonhos. Quando nós lemos no livro do Gênesis, no capítulo número 40 e no versículo número 12, diz que José interpretou o sonho do copeiro, do padeiro e posteriormente do faraó. Assim como também Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, conforme está escrito lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo número 36,
e que posteriormente, né, o segundo sonho que o rei Nabucodonosor teve, lá em Daniel capítulo 4, versículo 20, ele interpretou também. Então, ambos tiveram, né, essas interpretações de sonhos. Mas a terceira semelhança que nós encontramos é que tanto Daniel como José foram promovidos a governadores. Quando nós lemos lá no livro do Gênesis, de número 42, o versículo número 6, diz que José foi promovido a governador lá do Egito. E quando nós lemos em Daniel capítulo 2, no versículo número 48, a Bíblia vai dizer ali que Daniel foi promovido a uma das províncias e foi governador de umas províncias que a Bíblia chama da província principal lá da Babilônia. A Bíblia também diz que ambos foram fiéis em terras estranhas. Assim como José foi fiel em terra estranha lá no Egito, de acordo com Gênesis capítulo número 39, versículo 9, assim também Daniel foi fiel ao Senhor nosso Deus lá na Babilônia, conforme está escrito no livro de Daniel, no capítulo 6 e no versículo número 4. Muito bem. Mas quando nós analisamos o livro do profeta Daniel, nós percebemos que o povo de Deus, eles se depararam com pelo menos 4 perseguições. Perseguições essas que vieram para acabar com o povo de Deus. E os irmãos sabem que a palavra perseguição é ato ou efeito de perseguir. Significa procurar fazer mal a alguém. Significa também tratar com violência. É atormentar, molestar ou importunar. Glória a Deus. Nós sabemos muito bem que o nosso Deus, ele é soberano. Ele tem um controle sobre todas as coisas. E muitas vezes Deus permite as perseguições com alguns objetivos. Glória a Deus. O primeiro objetivo que Deus permite sobrevir perseguições em nossas vidas como povo de Deus, em primeiro lugar, é para provar a nossa fé. Glória a Deus. Se você lê em Êxodo capítulo 14, versículo 15, né, a Bíblia diz que atrás vinha um exército de Faraó, na frente o Mar Vermelho. E Deus estava provando ali o povo. E quando Moisés vai questionar a Deus, pedindo a Deus uma direção, Deus diz assim: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche em direção ao mar, porque lá o milagre vai acontecer. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que Deus prova naquele momento o seu povo, naquele lugar, naquele deserto. Mas, em segundo lugar, o segundo motivo que leva a Deus a permitir perseguição é corrigir de uma forma pedagógica os seus servos. Glória a Deus. Às vezes Deus quer nos dar alguma lição. Nós não sabemos quais. A gente vê isso quando a gente lê em Juízes capítulo 4, versículos de 1 a 3, né? Quando o povo voltou a fazer, né, que não agradava a Deus, e Deus permitiu o rei, né, de Canaã aquelas perseguições. Então, às vezes, Deus permite certas situações em nossas vidas, né, tipos perseguições, porque Ele está, de uma forma, tratando conosco, dando alguma lição. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, em terceiro lugar, Deus permite, na sua soberania, a perseguição para o seu povo, para mostrar as limitações do adversário. Quando nós lemos em Jó, capítulo 2, versículo 4, os irmãos vão encontrar ali, glória a Deus, que Deus disse para Satanás que poderia tirar tudo de Jó, mas não tocasse na sua vida. Glória a Deus. Então Deus dá limitações ao adversário. Às vezes o inimigo vem para perseguir, para destruir. Às vezes manda seus agentes,
né, infernais, às vezes usa até pessoas, né, como instrumento de Satanás, mas tem um porém. Existe um limite. Eu costumo dizer que toda perseguição tem um começo, tem um meio e tem um fim. Há momento que Deus disse, até aqui e não mais adiante. Glória a Deus. E quando Deus se levanta do trono, Ele se levanta para agir. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Porque Deus está no comando, do controle de todas as coisas. E maior é Deus para nos dar sobrevivência sobre as perseguições. Amém? Mas em quarto lugar, porque Deus permite perseguições em nossas vidas, para que o seu nome seja altamente glorificado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando nós lemos no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 4, disse que Deus, irmãos, foi no coração de Faraó, endureceu o coração de Faraó para que pudesse perseguir o povo de Deus. Deus já havia permitido que o povo saísse. Mas Deus diz assim, mas eu serei glorificado em Faraó e no seu exército. Oh, glória a Deus. Nesta perseguição, meu irmão, minha irmã, Deus será glorificado em sua vida. Suporte, fique no lugar, porque Deus te dará condição de sobrevivência e o seu nome será exaltado para todos sempre. Amém. Mas os irmãos percebem aqui que no livro de Daniel, pelo menos 4 perseguições nós encontramos. A primeira nós encontramos no capítulo 1, quando o povo veio cativo para a Babilônia. E os irmãos percebem que quando eles chegam, não é, na Babilônia, eles vão se sujeitar à tirania de Nabucodonosor. E a Bíblia nos diz, não é, que os jovens, não é, que eram sábios e nobres, não é, como Daniel e os seus 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias, eles foram selecionados e foi colocado uma porção diária do rei, o manjar do rei, para que eles pudessem ser cuidados, né, no espaço de 3 anos para servir diante do rei lá no palácio. E a Bíblia vai dizer que Daniel pediu ao chefe dos eunucos para não se contaminar com aquele manjar, mas que comesse legumes e bebesse água, glória a Deus. E foi dada a Daniel essa permissão de 10 dias com seus 3 companheiros, e eles estavam mais frondosos, né? Mais rosados, mais gordos. Oh, louvado seja o nome de Jesus. E ali a Bíblia vai dizer que eles foram possuidores de ciência, de conhecimento, e durante os 3 anos de preparação, a Bíblia diz que Daniel e os seus 3 companheiros se tornaram 10 vezes mais doutos do que os demais que ali estavam. Glória a Deus. Mudaram seus nomes. Para Daniel, Beltesazar. Para Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas não mudaram a sua essência, o seu testemunho e a graça de Deus em suas vidas. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Mas a segunda perseguição nós encontramos, eu vou chamar essa perseguição de opressão, de violência. No capítulo de número 2 do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele sonhou, e naquele sonho ele teve uma perturbação muito grande. E o sujeito esqueceu do sonho, convocou os magos, os astrólogos, os entendidos e os sábios de lá da Babilônia, para que fizesse lembrar do sonho que ele tinha esquecido. Glória a Deus. E quando aqueles sábios foram convocados e não decifraram
e não trouxeram, né, ao conhecimento de Nabucodonosor o seu sonho, então ele determinou que fossem mortos todos os sábios, incluindo Daniel e os seus 3 companheiros. Foi naquele momento que Daniel fez uma convocação e pediu ao chefe da guarda, Arioque, para que tivesse um tempo para pedir direção a Deus dos céus, para que Deus revelasse o segredo. E foi revelado o sonho e a interpretação a Daniel. A Bíblia vai dizer que o sonho era este, que o rei teve, né, que viu uma estátua muito grande, glória a Deus, e aquela estátua tinha cabeça de ouro fino, peito e braço era de prata, o seu ventre e a sua perna era de cobre, a sua perna era de ferro, e a Bíblia vai dizer que os seus pés eram de ferro e barro. Glória a Deus. Aí Daniel começou a interpretar o sonho e diz que a cabeça de ouro daquela estátua era o rei Nabucodonosor, que ele era rei de reis e dominador sobre vidas e sobre todos os animais da terra. Glória a Deus. Mas depois dele se levantaria reinos. Oh, glória a Deus. E ali Daniel foi exaltado, glória a Deus, e sobreviveu àquela perseguição. Mas no capítulo número 3 do livro do profeta Daniel, nós encontramos que o rei Nabucodonosor, ele mandou fazer uma estátua. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que naquele momento, glória a Deus, todos deveriam adorar aquela estátua, se prostrar, e 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram. Havia uma determinação que quando, né, fosse tocado os instrumentos, né, e louvado naquele momento, todos deveriam no reino se prostrar e adorar a estátua. Mas aqueles 3 jovens só adoravam ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por causa disso, a sentença era ser jogado dentro da fornalha de fogo. E a Bíblia vai dizer que ataram, né, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, lançaram dentro do fogo. Glória a Deus. E quando foi, né, observado pelo rei, o rei olhou assim na fornalha e disse: eu não joguei. Isso é negócio de crente. Eu não joguei 3 homens e todos não estavam atados, ou seja, amarrados, mas eu vejo 4. E o 4 é semelhante ao filho dos deuses. Glória a Deus. E eles passeiam no fogo para lá e para cá. Oh, glória a Deus. Aqueles 3 jovens sobreviveram àquela perseguição. Mas percebam, meus amados irmãos, que nesse capítulo número 6 veio uma perseguição que eu chamo de conspiração, de complô contra Daniel. Aqui a Bíblia vai dizer que Dario, que era um dos monarcas naquele momento, Medo-Persa, estabeleceu 120 presidentes. E depois, posteriormente, 3 príncipes. E esses príncipes eram como se fossem superintendentes. E esses superintendentes, né, eles observavam os 120 presidentes. E a Bíblia vai dizer que Daniel tinha um espírito excelente. Ele governava com excelência. Ele fazia as coisas do reino com excelência. Glória a Deus. Tudo o que ele fazia era por excelência. E o rei pensou em constituir Daniel, né, acima dos príncipes e dos presidentes. E por causa disso, houve uma grande perseguição a Daniel. Foram na vida de Daniel para saber se ele tinha culpa alguma, tinha vício algum. Glória a Deus. Reviraram a vida de Daniel para cima e para baixo, mas não encontraram
absolutamente nada. Glória a Deus. E eles pensaram assim: vamos fazer algo para matá-lo, para destruí-lo. Vamos na lei dele, no seu Deus, para que nós possamos destruir. E assim a sua cabeça não será erguida. Oh, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que, naquele momento, foi estabelecido pelos príncipes, juntamente com os presidentes, e chegou a estar o rei Dário, para que, no espaço de 30 dias, nenhuma petição a nenhum homem ou a nenhum Deus deveriam ser feitos, senão ao rei Dário. Glória a Deus. Como aqueles príncipes sabiam que Daniel era um homem de oração. Glória a Deus. Eles foram até a procura de Daniel e ali, quando Daniel soube daquela escritura que estava assinada, Daniel continuou fazendo o que fazia antes, orava 3 vezes ao dia e dava graças ao Senhor nosso Deus. E por causa daquilo, glória a Deus, que encontraram Daniel orando, fizeram caso ao rei e o rei determinou que Daniel fosse jogado dentro da cova dos leões. Mas lá dentro da cova, Deus fechou a boca dos leões. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que Deus exaltou a Daniel. E a Bíblia diz que quando foi na manhã seguinte, quando foi até a cova, que viu a Daniel e Daniel estava vivo, glória a Deus. Aqueles homens que acusaram a Daniel foram jogados dentro da cova e foram mortos, não só ele, mas toda a sua família. Oh, louvado seja o nome de Jesus. O que me chama a atenção aqui, que eu quero concluir, é que 2 coisas levaram Daniel a sobreviver àquela perseguição. Primeira coisa é que aquele homem tinha uma vida de devoção, uma vida de oração. Glória a Deus. E quando nós oramos, nós clamamos, Deus intervém em nossas vidas. Mas, em segundo lugar, o texto que eu li, a Bíblia vai dizer que Daniel crera em Deus. Isso fala em confiança. Então, a oração e a confiança deu capacidade a Daniel para sobreviver diante daquelas perseguições. E eu falo nesta manhã para alguns Daniéis. Quem sabe você está passando por um processo de perseguição de alguém, mas continue orando e confiando no seu Deus, porque Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a situação e te dará a vitória, porque Ele é o Senhor e vai dar um basta a tudo isso. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.